Oi, Matheus, tudo bom? Hoje a gente vai revisar o conteúdo de morfologia que eu passei para ti. Vamos começar com o radical. O radical define o significado principal do verbo. Na conjugação de verbos regulares, é a parte que se mantém inalterável. Na conjugação de verbos irregulares, o radical, por vezes, sofre alterações. Radical. O radical é o elemento básico e significativo das palavras, consideradas sobre o aspecto gramatical e prático. É encontrado através do despojo dos elementos secundários, quando houver, da palavra. Por exemplo, certo, certeza e incerteza. O radical dessas três palavras é certe. Observa o seguinte grupo de palavras: livro, livrinho, livreiro e livreco. Você reparou que há um elemento comum nesse grupo? Reparou que o elemento livre serve de base para o significado? Esse elemento é chamado de radical. Vamos agora para a vogal temática. Vogal temática. A vogal temática é um morfema cuja a função essencial é ligar o radical às desinências que formam as palavras. Essa junção constitui o tema, radical mais vogal temática, ao qual são acrescentadas as desinências. Tanto nos verbos quanto nos nomes apresentam vogais temáticas. Por isso, elas podem ser classificadas como nominais e verbais. Vogal temática verbal. As vogais A, E e I tematizam três grupos de conjugações verbais. A primeira conjugação verbal é marcada pela vogal temática A. A segunda é pela vogal temática E e a terceira é pela vogal temática I. As vogais A, E e I tematizam as três terminações das conjugações verbais ar, er e ir. E esses, ao lado, são alguns exemplos de palavras que eu coloquei da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Vogal temática nominal. As vogais temáticas são nominais quando são átonas, pronunciadas de maneira mais fraca, e estão no final da palavra. Essas vogais juntam-se às desinências indicadores de plural, número do substantivo. Pode ver alguns exemplos abaixo. Escola, escolas. Cadeira, cadeiras. Controle, controles. Observe que os substantivos não sofrem uma flexão de gênero, masculino e feminino. E é por isso que essas terminações não devem ser consideradas sendo desinências. É preciso ficar atento nas palavras como pará, toró e chulé, as quais são terminadas em vogais tônicas, pronunciadas de maneira mais forte. E é por isso que não apresentam uma vogal temática. O tema. O tema é basicamente a união
do radical com a vogal temática. Está o exemplo abaixo. Vamos agora para a desinência nominal. As desinências são partículas nominais ou verbais localizadas no final das palavras para indicar suas flexões. Elas indicam as flexões de gênero masculino e feminino e de número singular e plural dos nomes. Exemplos: aluno, alunos, aluna, alunas. Só podemos falar em desinências nominais de gêneros e de números em palavras que admitem tais flexões, como nos exemplos acima. Em palavras como mesa, tribo, telefonema, por exemplo, não temos desinência nominal de gênero. Já pires, lápis, ônibus, não temos desinência nominal de número. Palavras invariáveis. Só podemos falar em desinências nominais quando as palavras admitem a flexão de gênero ou de número. Quando isso não acontece, não podemos dizer que tal palavra possui esta desinência. Aí tem os exemplos abaixo. Palavras que não variam de gênero e palavras que não variam de número. Desinência de gênero. Indica o feminino ou masculino dos nomes. Exemplos: aluno, aluna, menino, menina, ancião, anciã, marquês, marquesa. Desinência de número. Indica o singular ou plural dos nomes. Exemplo: mesa, mesas, carro, carros, pastel, pastéis, homem, homens. Agora vamos falar dos afixos. Os afixos eles são morfemas que podem ser ligados ao radical da palavra, formando assim uma nova palavra, chamada no português de palavra derivada. Dependendo do local onde se encontram, os morfemas podem ser chamados de prefixos ou sufixos. Prefixos. Quando o afixo é adicionado no início da palavra, chamamos esse processo de derivação prefixial. Exemplo: rever, reler, recarregar, desapegar e desânimo. Sufixos. Quando o afixo é adicionado no final da palavra. Esse processo, por sua vez, é chamado de derivação suficial. Exemplo: bimestral, bimestre mais ao. Chatice, chato mais ice. Criancice, criança mais ice. Analisar, análise mais ar. Entrevistar, entrevista mais ar. Empresário, empresa mais ário. Também temos prefixos e sufixos na mesma palavra. Exemplo: deslealdade, apedrejar, infelizmente.
Agora vamos para vogal e consoante de ligação. As vogais ou consoantes de ligação são morfemas cujas suas funções são formar, facilitar ou possibilitar as pronúncias de determinadas palavras na língua portuguesa. Aí aqui temos alguns exemplos de vogais e consoantes de ligação em palavras.